Hoje nós estamos aqui, para gravar mais um vídeo aqui no canal GL Casal Católico. Já acolhemos a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos estar juntos, até o final do vídeo, meditando a palavra de Deus, escutando a história do santo do dia de hoje, 23 de novembro. E já pedimos que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, vai deixando seu joinha também e comenta aí, vai nos comentários e comenta aquilo que o Senhor te tocou na palavra, o que você achou da história do santo. Vamos aí comentando e compartilhando esse vídeo também para que outras pessoas possam meditar conosco a palavra do Senhor. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E nesse dia, meus irmãos, 23 de novembro, a igreja venera São Clemente I. São Clemente, ele foi o quarto papa. E ele era muito voltado à evangelização. Ele gostava de evangelizar o próximo. Ele falava de Deus para as pessoas. E por conta dessa atitude que ele tinha, começou as perseguições a ele. E São Clemente também, hoje a gente diz amém após cada oração, por conta que instituiu o amém foi São Clemente. E ele fez várias coisas em benefício da igreja no seu tempo que passou como Papa. E essas atitudes que ele tinha de evangelizar, de falar de Deus, incomodava o imperador daquela época. Então o imperador mandou prendê-lo e ele foi exilado. E lá no exílio, nesse tempo todo que ele estava preso, ele começou a falar de Deus para as pessoas lá também. Ele começou a evangelizar e várias pessoas se converteram ao cristianismo. O imperador, mais uma vez, não estava gostando dessa atitude que ele estava tendo. Mesmo preso, o imperador se revoltou com ele. O imperador mandou pegar ele e amarrar uma âncora no seu pescoço e jogá-lo ao mar. Ele foi jogado ao mar com a âncora amarrada ao seu pescoço, meus irmãos. Olha como foi a morte desse santo, porque ele não quis negar sua fé, por conta que ele não quis negar a Cristo. E mais uma história, de um santo que teve uma morte assim, de mais um santo que foi martirizado por conta de Cristo, por conta do amor que ele tinha a Cristo. E nós temos que ser também como São Clemente. Ele falava de Deus para as pessoas, ele evangelizava. E nós também temos que falar de Deus para os nossos irmãos. Temos que evangelizar aqueles que ainda não conhecem a Deus, aqueles que não buscam a Deus. E muito mais do que só evangelizar com nossas palavras, nós temos que mostrar também com nossas atitudes que nós somos de Deus. As pessoas, ao olharem para a gente, possam ver que realmente somos de Deus, mesmo sem falar nada, só com as nossas atitudes, com o nosso gesto no dia a dia. Nós temos que evangelizar. Tem uma pequena história de São Francisco que ele saiu para evangelizar, chamou um amigo para evangelizar junto com ele. E eles foram andando no meio da rua. E as pessoas... Começaram corta porque também ele chama os três, ele não chama só um amigo, não. Nós temos muito legal. Vai começar de novo ou vai que eu... Pode ser. Começa então. De novo. Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo, eu sou Giovana, esse é meu esposo Lucas e nós estamos aqui mais uma vez com muita alegria para gravarmos mais um vídeo aqui no nosso canal GL Casal Católico. Queremos acolher a cada um de vocês, sejam muito bem-vindos e convidamos mesmo vocês a estarem conosco até o final desse vídeo para meditarmos juntos a palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que se inscreva, que deixe seu like, deixe seu joinha e também que você possa compartilhar
para que possamos alcançar mais pessoas. Iniciamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E no dia de hoje, nesse dia 23 de novembro, a igreja venera São Clemente I. São Clemente, ele foi o quarto papa da igreja e foi ele que instituiu o Amém nos ritos religiosos. São Clemente, ele pregava muito sobre a evangelização, que tínhamos que evangelizar. E por conta disso, ele foi perseguido pelo imperador da época, ele foi preso, foi levado ao exílio, e lá ele começou a evangelizar os outros presos, as outras pessoas que já estavam exiladas. E várias pessoas se converteram ao cristianismo. O imperador ainda não estava satisfeito com isso que ele estava fazendo lá, mesmo preso ele estava evangelizando. O imperador não estava gostando dessa atitude de São Clemente. Então mandou pegarem ele e amarrar uma âncora ao pescoço dele e jogá-lo ao mar. E ele foi jogado ao mar porque ele não negou a fé dele. Ele foi jogado ao mar porque ele falava de Deus, porque ele evangelizava. E São Clemente quer nos ensinar no dia de hoje isso. A evangelização, o anúncio, o falar de Deus para as pessoas. Que São Clemente possa interceder por nós. Que São Clemente possa interceder por nós para que Deus nos dê uma ousadia verdadeira, para que Deus aumente a nossa fé e nos dê sabedoria na evangelização. São Clemente, rogai por nós. Eu já convido você, meu irmão, minha irmã, a pegar conosco a Bíblia, a Palavra de Deus e abrir no Evangelho de hoje, que está em Lucas, no capítulo 21, nos versículos de 1 a 4. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Ao levantar os olhos, Jesus viu pessoas ricas depositando ofertas no cofre. Viu também uma viúva necessitada que deu 2 moedinhas. E ele comentou: em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros, pois todos eles depositaram como oferta parte do que tinham de sobra. Mas ela, da sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha para viver. Palavra para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse evangelho de hoje, tão breve, de apenas 4 versículos, o Senhor ele nos fala muito. Tem quase que um tapa na nossa cara, Ele vem nos chamar a atenção para a questão comparando, a oferta de 2 tipos de pessoas. Jesus estava ali e levantando os olhos, ele viu pessoas ricas fazendo oferta e viu também outra coisa que lhe chamou a atenção, que foi aquela pobrezinha que pegou apenas 2 moedinhas e colocou ali no cofre. Qual é a comparação que Jesus vem fazer? Primeiro ele observa que a mulher pobrezinha colocou apenas o que ela tinha. Tudo o que ela tinha, ela colocou ali. Ela sabia que teria outras coisas que ela poderia fazer com aquelas 2 moedinhas, mas ela preferiu ofertar tudo o que ela tinha ao Senhor. E as pessoas ricas, que tinham mais condições, ofereciam apenas o que lhes sobravam. Apenas algo que eles achavam que não iriam precisar depois. E aí o que o Senhor ele quer nos falar através dessa palavra? Que isso que ele coloca, a questão do depositar o dinheiro, depositar o que tem, e trazendo para a nossa realidade, é o tempo com o qual nós temos dado a Jesus. Qual o tempo que nós temos dedicado a Deus na oração, na nossa vida? Qual é o tempo que nós temos dado a Deus? Será que nós estamos dedicando o tempo como os ricos que depositava apenas o que lhes sobravam? Ou nós estamos fazendo como essa viúva pobrezinha, que lhe dava
tudo o que tinha. Tudo o que tinha. Ela deu tudo o que lhe restava, tudo o que tinha, enquanto os ricos, o que sobrava, o que eles não iriam precisar. Talvez a gente esteja agindo como os ricos, porque muitas vezes, ao invés de nós entregarmos todo o nosso tempo, toda a nossa vida a Deus, nós apenas entregamos a Deus aquilo que nos resta, aquilo que a gente acha que não vai fazer outra coisa. Se nós pensarmos que temos outra coisa para fazer, a gente acaba nem falando com Deus, nem dedicando tempo para Ele. Ah, mas é porque a minha vida é muito sobrecarregada, eu tenho muita coisa a fazer, eu tenho trabalho, eu tenho filho, eu tenho estudo, eu tenho isso, eu tenho aquilo e não sei o quê. E Deus? Deus é o dono do tempo. Nós não somos dono do tempo. E nós temos ofertado a Ele, muitas vezes, o resto. Muitas vezes, a sobra. Deus não tem sido prioridade muitas vezes na nossa vida. A prioridade que aquela mulher viúva e pobrezinha deu naquele momento foi a Deus. Ela deu prioridade a Deus. Ela poderia dizer, mas eu sou pobre, o Senhor vai entender. Ele vai entender que eu não tinha condição de dar essas 2 moedinhas, porque por ser pobre, eu preciso fazer outra coisa com essa moedinha. Mas não, ela deu tudo, porque ela sabia que se desse um pouco, tudo dela a Deus, Deus iria transformar em coisas mais. Ele não iria deixar faltar nada a ela. E assim a nossa vida também, quando nós dedicamos o nosso tempo, a nossa vida a Deus. Às vezes a gente pode até dizer, mas se eu dedicar esse tempo a Deus, eu vou perder de fazer isso. Não, a gente não perde de fazer nada. Quando nós dedicamos tempo a Deus, Ele vai mostrar outros meios de a gente fazer aquela mesma coisa. Porque a maior prioridade da nossa vida deve ser Deus. Deus não deve ficar como sobra, como se der tempo, eu vou lá na igreja. Se der tempo, eu rezo. Se der tempo, eu clamo a Deus. Se der tempo, eu vou visitar alguém que está doente. Se der tempo, eu faço isso para Deus. Não. O nosso tempo deve ser exclusivamente dedicado a Deus. Se der tempo, eu faço outras coisas. Porque Deus, ele deve estar em primeiro lugar. Deus, ele deve estar à frente e acima de qualquer coisa. E como é que a gente pode fazer para dedicar tempo a Deus? Dedicar tempo a Deus e dedicar todo o nosso tempo a Deus não significa dizer que nós vamos dizer, então eu não vou mais trabalhar, a partir de hoje eu não vou mais estudar, eu vou passar 24 horas rezando porque o meu tempo agora é dedicado a Deus. Não, não é isso. Dedicar o tempo a Deus é fazer da sua vida uma total entrega a Deus. Onde quer que eu esteja, o que quer que eu esteja fazendo, eu esteja em sintonia com Deus. Eu esteja totalmente em sintonia com Deus. Se eu estiver lá no meu trabalho, eu estou com sintonia com Deus. Eu estou ali rezando também. O que não anula que a gente também precisa ter o tempo de parar e rezar. Parar e ir à missa. Parar e fazer uma adoração. Mas é preciso que a sintonia com Deus, esse tempo dedicado a Deus, seja a nossa vida. Seja toda a nossa vida. É preciso que todo o nosso dia a gente tenha essa sintonia com Deus. Desde acordar até deitar e até mesmo dormindo eu esteja em sintonia com Deus. E a gente vai ver que a partir daí a gente vai ver que as coisas vão se resolvendo. Nós vamos encontrar tempo para as outras coisas. Porque o principal e a prioridade a quem eu deveria dar, eu dei. A viúva, ela confiou. Os ricos, eles apenas deram o que sobraram. E aí, Jesus pergunta. Ele fala, né? Pergunta não, ele fala. Quem foi que deu mais? Quem foi que ofertou mais? A viúva ou o rico? E aí pode nos perguntar. Quem foi que dedicou mais tempo a Deus? Aquele que dizia, mas o Senhor entende que eu tenho que estudar. O Senhor entende que eu tenho que trabalhar, o Senhor entende que eu tenho que fazer isso, o Senhor entende que eu tenho que fazer aquilo. Ele entende. Mas é preciso também que a gente reserve
um tempo para Ele e esteja em sintonia com Ele todo dia. É preciso que a gente, a exemplo da viúva, oferte a nossa vida ao Senhor. Oferte tudo o que temos. Oferte tudo o que temos e tudo o que somos. Talvez o tempo que você tem para dedicar a Deus seja 5 minutos, mas você sente que precisa dedicar mais tempo. Então você conversa com Ele, que Ele vai dar um jeito. Ele vai arrumar um horário para você ter mais tempo para Ele. Você pode dizer, Senhor, mas eu não tenho tempo. Fala para Ele, Ele vai lhe mostrar um tempo. Já vi um testemunho um dia de uma mulher que ela também não tinha tempo para rezar. E falando isso para o Senhor deu um jeito de acordar ela toda vez de madrugada para que ela fosse rezar. No início ela não entendia, mas depois ela compreendeu que ali era a resposta do Senhor. Aquele foi o tempo que o Senhor arrumou para que ela dedicasse inteiramente a Ele. Estar em sintonia com Deus durante todo o dia é estar fazendo nossas obrigações diárias e ao mesmo tempo estar ligada a Deus, estar em sintonia com Ele. Mas é preciso que a gente tire esse tempo também de dedicar a Deus em oração, de ser fiel ao Senhor, de amá-lo, né? De estar com o amado, Ele que é o nosso amado. Então que nós tomamos mesmo esse exemplo da viúva, não somente vocês, mas também a partir de mim, a partir de nós aqui, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos nos entregar por inteiro a Ele. É tudo que tenho, é tudo que somos. E entregar para o Senhor, entregar os cuidados dele. E o mais Ele fará. Nós vamos ver que coisa surpreendente na nossa vida vai acontecer. Porque nós demos prioridade àquele que deve ser a prioridade na nossa vida. Amém? Amém. Que assim você possa fechar os seus olhos e pedir ao Senhor essa graça. Se você não enxerga tempo, se você não entende como passar o dia todo em sintonia com o Senhor, você diz, Senhor Jesus, eu te peço neste momento. Vem, Senhor Jesus, me ajuda a entender e a compreender como eu posso fazer isso. Como é que eu posso estar em sintonia contigo a todo momento da minha vida? Como é que eu posso, por exemplo, dessa viúva, te dar tudo o que eu tenho? Eu quero, Senhor Jesus, colocar em tuas mãos toda a minha vida, toda a minha história, todas as minhas preocupações, o meu trabalho, o meu estudo, a minha família. Eu quero, Senhor, e eu coloco hoje em tuas mãos. E te peço, Senhor, cuida dessas coisas para que eu seja mais de ti. Me ajuda, Senhor Jesus, a ser mais de ti em cada uma dessas coisas e em todas as minhas necessidades. Amém? Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Amém, né? Louvado seja Deus por esse evangelho de hoje, esse belíssimo evangelho. Louvamos e bendizemos ao Senhor pela sua participação, por ter estado conosco até este momento. E pedimos que você possa compartilhar também para outras pessoas essa meditação da palavra e também comentar aí abaixo o que foi que você sentiu na palavra, qual foi a parte que o Senhor te tocou. E também, né, na história do santo de hoje, que é São Clemente I, o 4º Papa, né, da Igreja. Isso. E que deixa, né, um legado muito grande pra gente, na fidelidade, servir a Deus, na perseverança. Então que Ele rogue por nós e nos ajude a buscar a santidade, a entregar o nosso tudo a Deus, a entregar a nossa vida a Deus. Louvamos e bendizemos mesmo ao Senhor pela sua vida e até amanhã, né, no nosso próximo vídeo. Sim, outro recadinho também, estamos lá no nosso Instagram, no @GL Casal Católico, rezando a novena de Nossa Senhora das Graças. Vai lá e acompanha com a gente, nós já estamos hoje, né, no 6º dia de novena, então vamos lá. E Nossa Senhora, ela possa interceder, né, por cada um de nós e por todas as intenções que trazemos no nosso coração. E estávamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.